Do. Bora começar nosso Café com Propósito de novo, hoje falando sobre um tema para te ajudar a te destravar do que tá te paralisando. Como destravar do que te paralisa. Oi, Kelly, travou tudo aqui, mulher. Então vamos lá, gente. Então eu quero falar algo com vocês. Vou repetir uma coisa que eu falei que eu acho muito importante, tá? Então se você tá chegando aqui agora, a gente começou a fazer e caiu. Petra, seja bem-vinda de novo. Aproveita e compartilha com mais mulheres, compartilha nos grupos onde você tá. Agora esse link, pega aqui o aviãozinho, vamos trazer mais mulheres aqui. Então vamos lá. Então o que eu quero te falar é o seguinte. Você deseja algo e eu sei que às vezes você percebe que você tá travada num lugar e às vezes você fica sempre travada no mesmo lugar, né? Então, o meu objetivo aqui com vocês hoje é fazer com que vocês olhem de uma forma diferente para tudo aquilo que você está enfrentando e para suas travas. Porque como missão, eu tenho uma missão de levantar e desencurvar mulheres para que elas vivam o chamado e o propósito delas, e para isso a gente vai precisar se levantar e a gente vai precisar se destravar. Porque muitas vezes as nossas histórias, a nossa vida nos leva para um lugar de trava mesmo, entende? Então eu quero que você pense aí. Por quê? Porque hoje existem vários caminhos para que você possa evoluir, crescer, realizar os seus sonhos e projetos e viver o plano de Deus na sua vida. Que é um plano, com certeza, para que você possa ser uma mulher mais próspera. E muitas vezes a gente fica paralisada na escassez, no não ter, sabe? A gente fica ali repetindo, e eu quero te explicar sobre isso hoje, mas aqui nesse Café com Propósito, eu quero trazer para você a chave, uma chave que eu entreguei hoje às 7 horas, uma chave que tá fazendo diferença na minha vida das minhas alunas e uma chave para você romper com o que te trava. Porque eu sei que você tem muitas coisas. A gente aqui, na minha empresa, a gente tem vários caminhos para te ajudar a destravar. Desde os conteúdos gratuitos até a mentoria. Então, dependendo do nível de momento que você está vivendo, você vai acessar algum caminho comigo ou com outra pessoa para você sair de um lugar que você não está satisfeita mais para um lugar onde você deseja. E eu quero falar com você que esse lugar que você deseja, ele pode e deve ser alcançado e pode ter certeza absoluta que vai ser sempre menor do que aquilo que Deus tem para você. Mas vamos lá. Então eu quero que você pense sobre o que te trava. Eu quero que você pense aquilo que está onde você está paralisada. Pensa na sua vida pessoal, nos seus relacionamentos, pensa na sua vida física, pensa no seu negócio profissional, pensa. Você sabe qual é a área que tá te travando? Qual é a área que você tá travada? Escreve aqui pra mim. Escreve aqui pra mim. Qual é a área que você está se sentindo travada? Fala aí pra mim. Enquanto isso eu vou chamar umas pessoas aqui, ó. A gente precisa destravar, gente. A gente precisa entender os caminhos pra isso. Vamos? Qual é a área que você percebe que você tá se sentindo ainda travada? Coloca aqui pra mim. Claro que temos, gente, todos nós temos. Mesmo que você esteja se desenvolvendo, sempre seja uma pessoa, lógico que eu tenho. Eu tenho algumas áreas minhas que eu ainda tô travada. Por que eu quero que você pense? Porque Deus está querendo te levar para um lugar. Ou você deseja realizar algo na sua vida. Você tem um sonho, você tem um objetivo, você tem um propósito. Mas às vezes você está paralisada e travada num lugar e eu quero que você entenda algo. Existe uma chave que vai se resumir em uma frase para você sair daqui hoje entendendo que você é capaz de superar isso, passar por essa trava. E a pergunta que eu vou te fazer é: se você acredita em Deus, é Deus, por acaso, menor do que o que está te paralisando? Por acaso, seu Deus é menor do que o que te parou ou do que o que está te paralisando? Gente, essa frase veio pra mim, ficou queimando, eu falei, eu vou falar sobre isso hoje no café. Por quê? Seja um medo, seja uma crise, seja uma palavra que te feriu, seja alguém que falou algo, que fez algo contra você, ou até mesmo uma dúvida sobre quem você é, sobre o que você é capaz, eu preciso que você entenda que nada disso é maior do que Deus na sua vida.
No nosso estudo dirigido da comunidade, nós falamos sobre os inimigos invisíveis do propósito e hoje a gente falou sobre essa grande chave. Hoje a gente falou sobre uma chave para você vencer qualquer que seja o gigante, o inimigo, o que está te paralisando, o que te está travando. E a chave é que a gente não vai viver sem a ausência desses inimigos, dessas travas e desses medos. A chave para você vencer na vida, a chave para você alcançar os seus sonhos, a chave para você viver para alcançar os resultados que você deseja, ainda em 2025. Não é sobre a ausência de dificuldade, a ausência de desafio, a ausência de inimigos. Não é sobre a ausência de medos, não é sobre a ausência de batalhas. É a presença do Espírito Santo na sua vida. Então hoje nós falamos sobre, e aqui, gente, no Café com Propósito, a gente vai sempre juntar autoconhecimento com palavra. Então, a proposta do Café com Propósito é a gente unir a parte espiritual com a parte emocional. Então, por quê? Porque nós somos compostas por isso. Emoção, mente, alma, espírito, e a parte espiritual, nosso espírito e o Espírito de Deus em nós. Então, hoje eu falei na live das 7 horas sobre uma história de uma pessoa que traz pra gente essa chave. Que foi a história de Davi. Davi foi chamado como um homem segundo o coração de Deus. Davi foi ungido rei criança. Davi foi aquele que se levantou como um dos principais reis de Israel e a partir da sua descendência nasceu Jesus Cristo, que permite que Deus cumpriu a promessa na vida de Davi, dele ter um reino que não ia acabar. Mas ele enfrentou gigantes, ele enfrentou perseguição, ele enfrentou injúria, ele enfrentou traição, ele pecou, fez muita coisa errada. E tudo isso poderia ter paralisado, mas o que manteve Davi firme foi a presença de Deus na vida dele. E lá em Salmo 51:11 nós lemos que uma das coisas que Davi sempre pediu foi: Senhor, pode me tirar tudo, mas não tire de mim a tua presença. Então, querido, eu quero te falar o seguinte: seja o que é que esteja te travando, você precisa entender que maior é o que está em nós do que está no mundo. Se você tem alguma coisa que está te travando, se você está percebendo que tem algo que você não rompe, eu não sei o que é, você pode colocar aqui hoje. É financeiro? É o seu relacionamento? É cuidado com o seu corpo? É o seu negócio? Eu não sei o que está aí estagnado na sua vida. E a gente precisa entender que a vida não é sobre nada estagnado, porque o que fica estagnado, pensa numa fonte. Uma fonte. Pensa numa caixa d'água. O que acontece quando uma água fica estagnada, gente? Me fala aí. O que acontece quando existe uma água parada? Fala pra mim, gente, bora lá. O que acontece quando você tem aí um reservatório de água e essa água tá parada? Fala pra mim. Oi, Helena maravilhosa. Seja bem-vinda. O que acontece quando você tem um reservatório? Gente, me responde. Vocês estão aí, gente? Porque se não estiver fazendo nada sentido aqui, a gente parar a live. Eu quero te ajudar a destravar. Eu quero te dar uma chave pra você destravar a sua vida. Fala pra mim. O que acontece? Fica podre e fedida. Obrigada, Kelly. Maravilhosa. Se você tem um reservatório de água e essa água fica parada, não existe um fluxo de entrada e saída, várias coisas acontecem. Dentre elas que a água vai apodrecendo. Vai criando lodo. Chama mosquito. Né, em tempos de dengue. Então o que eu estou te falando é que você precisa viver a sua vida de uma forma que a vida flua. Como assim, Karina? Você precisa destravar a sua vida de forma que você não fique mais estagnada, porque quem fica estagnado, a vida apodrece. Se o seu negócio está estagnado, ele já está fadado a fracassar. Se a sua vida está estagnada financeira, você tá ficando na escassez. Se o seu relacionamento está estagnado, alguma coisa travou, ele vai começar a deteriorar. Eu quero te dizer que Deus te fez para fluir. Porque existe tanto uma entrada de uma fonte que jorra o tempo todo na sua vida, bênçãos, recursos, vida em si, quanto é necessário que a partir de você jorre outras coisas. Então nós precisamos destravar duas coisas para a gente destravar na vida:
a nossa fonte daquilo que a gente recebe e a nossa fonte no sentido daquilo que a gente transborda. Isso vai fazendo sentido. Então, existem duas coisas que a gente precisa destravar. O destrave do que a gente recebe, e aí no meio-dia, na live da série Mulheres Vivendo de Propósito, que a gente vai falar sobre procrastinação, você vai entender melhor isso. Mas o que eu quero te dizer é que existe algo às vezes que te trava a vida em si, porque você deixou de receber do seu sistema familiar recursos e informações positivas, e porque você rejeita, porque você julga, porque você tá querendo, rejeita a sua história. E aí você deixa de aproveitar, você fecha porque você não gosta, você não quer olhar lá para trás e você acaba fechando o fluxo e você também não recebe os recursos positivos. E além disso, você também precisa se conectar com essa fonte inacabável, inesgotável, que é Deus. Então, se você não cria uma rotina, um movimento de se conectar com Deus de forma constante, você deixa de receber dessa fonte inesgotável coragem, fortalecimento, energia, vida em si. Beleza, primeira coisa. Segunda coisa, também não adianta você receber essas coisas se existe algo aqui que paralisa o seu transbordo. Por algum motivo, por causa de medo, por conta de crenças, de pensamentos ou de outras coisas, você está deixando de fluir. Então, eu quero que você entenda o seguinte, existem dois movimentos acontecendo o tempo todo na nossa vida, que são essas travas, esses bloqueios, tá? No mundo espiritual, porque nós vivemos num mundo que jaz no maligno, existem batalhas acontecendo que você não enxerga e existem espíritos atuando o tempo todo na sua vida de forma a impedir você de viver o seu propósito e de você acessar as promessas de Deus na sua vida. Então, sim, existem coisas que impedem você de viver a plenitude, de viver uma vida com sentido aqui, porque tá travando você. Tá atuando de forma a te impedir de avançar. E esses movimentos espirituais que acontecem na nossa vida, por quê? Porque o diabo não quer que você viva os planos de Deus. Porque ele sabe que quando você estiver no centro da vontade de Deus, quando você estiver curada na sua identidade, quando você estiver vivendo aquilo para qual você foi feita, além de você romper com muitas coisas e transformar vidas, você vai cumprir o plano de Deus, que é o que o inimigo não quer que você faça. E além dessas questões espirituais, nós temos questões emocionais. Porque nós, queridas, carregamos feridas, nós carregamos experiências da nossa vida, histórias da nossa família, crenças que nos limitam e nos travam. Que é o que nós vamos aprofundar meio-dia. Mas Deus é tão maravilhoso, que Ele já nos deu recursos. Na palavra Ele fala que Ele nos deu espírito de ousadia e não de medo. Um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Deixa eu ver aqui onde que tá esse texto. 2 Timóteo 1,7. Então, qual que é a boa notícia para você hoje? Todos os seus bloqueios, tudo que tá te paralisando, seja emocional, seja espiritual, podem ser vencidos quando você ativa o Espírito Santo que Deus deixou aqui para você. Ele é que nos dá clareza, Ele que nos dá força, Ele que nos dá equilíbrio e ousadia. Não é sobre o meu empoderamento, é sobre a atuação do Espírito de Deus em mim, que me permite avançar apesar dos meus medos, apesar das minhas inseguranças. Então lá em 2 Timóteo 1,7 que fala que Deus nos deu esse espírito de poder, de amor e de equilíbrio, não de medo, é algo que a gente precisa tomar posse. Então eu quero que você pense no que está travado na sua vida, no que você vê como obstáculo, no que você vê quanto algo que te fala assim, cara, não consigo avançar, sabe? Eu não consigo vencer nisso. Eu conversei com uma pessoa esses dias, que é aluna minha, que vem para a mentoria, ela falou assim, eu não consigo vencer a compulsão por comida. E aí a mesma coisa que eu falei com ela, eu vou falar com você. Por acaso Deus é menor do que a sua compulsão por comida? Ah, Karine, mas aí você está espiritualizando tudo. Ô, gente, a gente não precisa espiritualizar tudo, não. Mas nós precisamos acreditar e confiar nesse Deus que fala que tudo posso naquele que me fortalece, lá em Filipenses 4:13, se eu não me engano, que me fala que eu posso todas as coisas. Se Ele fala que eu posso todas as coisas nele,
Como é que eu não vou vencer a minha compulsão? E aí, eu vou falar, então Deus vai realizar um milagre, vai tirar a minha vontade de comer muito? Não. Ele pode? Pode. Mas ele fala que ele acredita em você e que ele já colocou em você recursos para você desenvolver. Então, se eu sei que o que me trava é, por exemplo, a dificuldade de lidar com a comida, a minha dificuldade de fazer atividade física, a minha dificuldade de fechar minha boca, parar de falar bobagem, se eu preciso primeiro tomar consciência do que me paralisa. Por isso que a primeira pergunta que eu falei com vocês, perguntei para vocês é: onde você tá travada? Você sabe onde você tá travada? Porque às vezes você tá tão no automático que você só tem consciência de que você não tá feliz. Se você é essa mulher, você tá no lugar certo, porque tá na hora de você sair do automático. Aqui eu tiro mulheres do automático. Se você é uma mulher que murmura, que reclama, que só fala que a vida não tá legal, então o primeiro passo é você tomar consciência. Entra no meu feed e maratona tudo que tá lá. Traz consciência pra sua vida, mulher. Volta pra terra. Então, a primeira coisa é, aonde você tá paralisada? Aonde você travou, parou na vida? Como é que eu sei, Karina? Você tá feliz no seu relacionamento? Não, eu tô feliz. Ótimo. Não é aí que você tá travada, então. Você tá feliz com as suas finanças? Você olha pra sua conta, você paga as suas contas em dia, sabe? Você tem dinheiro ali de reserva. Ah, não, Karina, eu sou organizada, graças a Deus tá dando tudo certo, eu recebo um salário, eu tenho um negócio, beleza. Então não é aí que você tá travada. Karina, eu tô sempre doente. Eu tô sempre com problema de saúde. Parece que quando eu recupero de uma... Então existe alguma questão aí que você tá te travando. Vocês entendem? Então o primeiro passo é você tomar consciência de onde você tá travada. Onde que a vida tá te parando. Porque às vezes você não faz, por exemplo, esses dias eu conversei com uma mulher que ela já tá comigo tem uns 3, 4 anos. Ou mais, nem sei. Ela já sabe que a mentoria é pra ela já sabe que é isso que ela precisa. E ela já esteve pra vir, falou, eu vou. Na hora que ela vem, ela fala, então, entendi errado. Então, eu não acho, eu vou me organizar. Filha, 5 anos que você tá se organizando. É você que precisa mais da mentoria. Por quê? Porque está travada. Não consegue dizer um sim. Aí fala que é dinheiro. Não é dinheiro, gente. Não pode ser dinheiro. Claro que existem questões e momentos específicos da nossa vida que o dinheiro, sim, ele é uma trava. Por quê? Momentaneamente nós estamos vivendo um desafio financeiro. Mas se é sempre essa desculpa que você tá trazendo, então isso tá te travando. Aí você precisa olhar. Porque a vida é abundante, o dinheiro tá aí circulando. Por que ele não tá em mim? Por que ele não vem pra mim? Tem alguma coisa que você tá fazendo ou não fazendo que você precisa mudar. Faz sentido, gente? Me conta. Então, esse exemplo dessa mulher é isso. Tem 5 anos que ela fala que está se organizando. E aí ela vem para o movimento gratuito, ela faz um treinamento, ela marca uma reunião, a gente conversa, ela fala, é isso mesmo, é isso que eu quero. E na hora de vir, ela... Então, o que eu falo? Às vezes a gente precisa perder um pouco mais para a gente poder fazer o caminho que vai levar a gente para uma vida mais próspera. Mas o que eu quero te falar é que você não precisa ser essa mulher que precisa perder um pouco mais. Por acaso Deus é menor do que aquilo que te trava? Não, gente, ele é maior. Mas você precisa acreditar nisso e aprender a ativar os recursos que ele já te deu e principalmente ativar em você o Espírito Santo, que é a ferramenta principal, a chave que vai fazer você destravar e romper com qualquer coisa que está te paralisando. Não é sobre espiritualizar todas as coisas, é você acessar os recursos que você já tem. Quando Jesus foi embora, né? Quando Jesus estava para ser sacrificado, antes, né, dele subir aos céus, ele começa a conversar com os discípulos. E imagina o medo daqueles homens que estavam ali há 3 anos caminhando com Jesus, ouvindo tudo, entendendo, vendo os milagres, vendo as coisas acontecerem, e de repente ele fala assim, então, eu vou morrer. Eu vou embora. Gente, imagine o medo daquelas pessoas. Como assim? Nós vamos ficar sem a sua presença. Era a mesma coisa de Davi quando ele fala, Senhor,
cria em mim um coração puro, renova-me em mim o espírito e não tire de mim a tua presença. Por quê? Davi sabia, os discípulos sabiam que sem a presença do Senhor, nada flui. A vida fica difícil demais. Só que aí Jesus começa a falar com eles. João 14:15. Se vocês me amam, vocês vão obedecer meus mandamentos. E obedecendo os meus mandamentos e amando, vocês vão receber do meu Pai um conselheiro para estar com vocês para sempre, que é o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque eles não veem nem o conhecem, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês, estará com vocês. Não vou deixar vocês órfãos, voltarei para vocês. Mas estou deixando aqui um consolador. Então, cadê o outro aqui, ó? Tudo isso lhes tenho dito enquanto estou com vocês. Eu estou o tempo todo. Mas o conselheiro, que é o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Então, não se turbe o seu coração, não tenham medo. Então é sobre isso, querida. Não se turbe o vosso coração, não tenha medo, acredite. Você tem recursos para poder vencer. Então eu não sei o que está te travando. O que eu sei é que você pode ser destravada e alcançar a plenitude ainda aqui nesse tempo na Terra. E você pode, e existe para você uma promessa para você comer o melhor dessa terra, uma promessa sobre a sua vida de paz e prosperidade, de você viver uma vida feliz e também trazer impacto positivo na vida das pessoas. E aí eu te pergunto, você quer ainda continuar dando ouvidos ao que te trava? Ou você quer dar ouvidos àquele que vai fazer você superar tudo isso e viver o melhor e comer o melhor dessa terra? Responde. Quem você é? Quem é você na fila do pão? Então, se você está vivendo um ciclo de travas, se você está vivendo aí um ciclo onde você está sempre travada, eu quero que você, se você acredita em Deus, e se você é uma mulher que confia nesse Deus que pode todas as coisas, você aceitando Cristo na sua vida, você tem uma ferramenta poderosa de transformação e de destrave, que é o Espírito Santo de Deus, que vai te guiar para que você supere todas as coisas. Por quê? Por acaso Deus é menor do que o que te para? Do que o que está te paralisando? Não, ele é maior. Só que para você poder fazer desse Espírito Santo, que é a sua ferramenta principal para destravar, realmente te ajudar a avançar, você precisa conhecer a Deus. Você precisa permitir e dar espaço para o Espírito Santo agir na sua vida. Existem caminhos para isso. Então, amada, nós estamos entrando aí nos últimos 90 dias de 2025. E tá na hora de você falar um sim. Um sim para a promessa que Deus tem para sua vida. Um sim para viver o propósito de Deus na sua vida. Um sim para romper com o que te trava. Um sim para os caminhos, para as pessoas, para os lugares, para os direcionamentos que vão fazer você seguir avançando para viver a promessa de Deus, para viver o seu propósito, para romper nessa vida. Só que muitas vezes você é uma mulher que ainda quer ficar abraçada no cacto. Vocês já viram essa imagem? Você já viu a imagem do... Quem já viu, fala eu. Um homem abraçado num cacto? Ah, tá doendo, tá doendo. Ai, tá difícil. Nossa, que vida sofrida. Vocês já viram? O que precisa para esse homem parar de sentir dor? Soltar o cacto. Às vezes, o que te tá destravando, o seu medo, os seus sabotadores, a sua insegurança, outras coisas, estão aí e você está escolhendo ficar abraçada com isso. Ai, eu tenho medo do que os outros vão pensar. E aí Deus te fala, não se molde ao padrão desse mundo. Renove a sua mente, transformai-vos pela renovação da sua mente para você viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E você tá... Aí você fala, nossa, eu não dou conta, eu sou tão pequena. Ele fala, tudo posso naquele que me fortalece. Ai, nossa, eu tô tão cansada, tão desanimada, a vida é tão difícil pra mim.
No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, você escolhe no que você quer acreditar. Eu acredito que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu acredito que meu Deus é um Deus de realização de sonhos. Eu acredito que eu posso confiar nele, porque o que ele tem pra mim é muito melhor do que aquilo que eu um dia imaginei. No que você acredita? Vou terminar aqui, porque meio-dia nós temos live de novo. 3 lives hoje em misericórdia. Vocês não vão me aguentar hoje. Meio-dia nós vamos fazer a nossa live da série Mulheres Vivendo de Propósito. Nós vamos falar o ciclo da procrastinação. Você vai entender o que é procrastinação, por que ela acontece, e eu vou te dar uma ferramenta para você sair dela. Mas eu quero que você entenda. Talvez você está vivendo esse ciclo de paralisar, de travar. Você tá? Me fala aqui. Alguém aqui se sente travada? Hoje, me fala. Qualquer área. Me sinto travada, Karina. Minhas finanças travaram. Me sinto travada, Karina. Minha saúde travou. O relacionamento travou, Karina. Pelo amor de Deus. Você se sente travada? Ó, a Petra falou sim. Então, se você se sente travada, eu quero te falar uma coisa. Existem recursos aí dentro de você que precisam ser ativados. Na palavra fala que Deus não chama os capacitados, mas capacita os chamados. Mas ele está falando de uma nova capacidade para você viver algo. Mas ele fala também que ele já colocou em você espírito de ousadia, de espírito de poder, amor e equilíbrio. Então tá na hora de você ativar isso que você já tem. Ó, Aline e Petra, eu tenho um convite para vocês. Eu nem ia fazer isso aqui, mas vou fazer. Existe um caminho para vocês destravarem. Aqui existem conteúdo gratuito, tem as lives, meio-dia nós temos a live. Venham pra cá meio-dia vocês que estão aqui. Pra vocês entenderem sobre a procrastinação, que é uma principal trava que hoje as mulheres falam até bonita. Ah, eu sou muito procrastinadora. Não, gente, pelo amor de Deus. Mas eu tenho um convite. A gente tem um caminho, que é programas de desenvolvimento com a comunidade, mentorias para você destravar. A gente está encerrando essa semana as vagas da mentoria Reconecta, que é uma mentoria em grupo nesses últimos 3 meses. Nós vamos começar a semana que vem. Que é uma mentoria para você ativar a sua identidade, resgatar a sua identidade, a entender sobre o seu propósito, destravar e encontrar qual é a escolha profissional, qual é o negócio, qual é o mover profissional que vai impactar as pessoas e você vai viver de uma forma mais próspera e realizada. É um programa de ativação, onde a primeira coisa que a gente vai destravar é a sua identidade. Sem isso, gente, se a gente não entender, tomarmos consciência de quem nós somos, do que nós temos quanto poder interno, dons, talentos, forças, valores, a gente vai continuar vivendo a vida no automático e espiritualizando coisa demais. Deus nos deu recursos espirituais, recursos emocionais. Na mentoria a gente vai ativar os emocionais, mas você também tem acesso aos espirituais. O programa Reconecta é um programa mais profundo e potente de destrave de mulheres para você entender quem você é, qual é o seu propósito e como vivê-lo. São 3 meses comigo em grupo e você tem acesso, além dos 3 meses de mentoria, outubro, novembro, dezembro, você vai ter 1 ano de comunidade, que é o nosso programa de desenvolvimento emocional e espiritual de mulheres. Então, você, além de destravar e de você ter muita clareza, sair com um plano pronto para os próximos anos, para você não distrair mais, você vai ter 1 ano de comunidade. Então, você vai ter um lugar para continuar se desenvolvendo no ano de 2026 todo. Vocês entenderam? É um combo de transformação e é um caminho para você destravar aquilo que você está ali, ó, sendo impedida de avançar. Destravar seu relacionamento, destravar a sua profissão, destravar suas finanças, destravar. Olha o que a Kelly colocou, vou até fazer um print, ó. Depois que passei por esse programa, reconheci minhas travas para erguer a cabeça e progredir. E está aí lindamente. Não é que a vida se torna mágica, não, gente. Altos e baixos. É sempre sobre altos e baixos. Mas é sobre você se fortalecer no baixo para você continuar subindo. E a gente sobe juntas. Então, Aline, quem mais entrou aqui, ó? Carla, Petra, quem mais estiver aqui, Adriana. Se você quer saber como que funciona, manda para mim no direct propósito. Eu vou te dar um link para você preencher um formulário. Porque a gente está selecionando as mulheres que vão participar desse programa, que vai ser um programa com poucas mulheres. Porque eu não tenho vaga mais para individual e eu resolvi abrir esse programa agora no final do ano. Pra você ter uma ideia, eu nem divulguei aqui ainda. Nem divulguei aqui, nem fiquei colocando imagem, não. Eu conversei com mulheres que estão aqui como vocês e elas falaram sim. Elas falaram sim.
Porque elas entenderam que é muito difícil superar isso sozinha. Amadas, mas vamos lá. Meio-dia eu volto. Ciclo da procrastinação, como romper com ele. E se você sentiu o seu coração queimar e falou, Karina, eu tô travado, eu preciso sair desse lugar, me chama no direct. Eu vou marcar lá, vou mandar pra vocês o link, eu vou conversar. Eu separei 3 horários na minha agenda essa semana para falar com mulheres, para mostrar pra ela qual é o próximo passo que vai ajudar elas a destravar. Então é gratuito essa conversa, só 3 vagas. Então se você quiser, fala a propósito, eu vou te mandar o link, você preenche. E eu vou te apresentar caminhos e você vai falar, não, esse eu consigo fazer agora. Tá bom? Beijo pra vocês. Bora destravar para viver tudo aquilo que Deus tem para nós. Quem topa? Fala eu. Fala aí, eu topo. Deus tem um plano para sua vida. Você precisa fazer a sua parte, que a dele com certeza ele está fazendo o tempo todo.